Vamos dar continuidade ao nosso curso da Norma Regulamentadora 35, Trabalho em Altura. Neste vídeo desta aula, vamos apresentar como deve ser o trabalho em escadas, um equipamento muito utilizado para a realização de trabalhos em altura e onde acontece um bom número de acidentes. Vários acidentes todos os dias têm origem no mau estado e utilização incorreta das escadas. Existem muitas atividades em que o uso da escada é comum. Há um índice alto de acidentes devido à sua utilização. Estas quedas, que são em muitas vezes sérias, ocorrem pelos seguintes fatores: escadas em mau estado, escadas com material desgastado, mal construída, velha ou remendada, consertada no local pelo usuário. Utilização incorreta, escada molhada, com risco de escorregamento, oscilação ou escorregamento do topo, partes quebradas, desequilíbrio do usuário por parte de posições incorretas ou até acrobacias. Tipos de escadas. Temos a escada de encosto, escada de corda, escada articulada, escada dupla de abrir, escada extensível e escada plana. Antes de utilizar a escada, é importante sempre verificá-la, observando o aspecto geral, estabilidade, as ferragens e possíveis trincas, os amassados e eventuais oxidações decorrentes do uso. As partes danificadas ou desgastadas devem ser trocadas ou consertadas sem improvisação. Posição de trabalho. As escadas com até 6 metros de comprimento devem permanecer com o pé afastado da parede no máximo 25%. Exemplo: se a escada tem 4 metros, 4 metros vezes 0,25 vai dar um afastamento que deve ser de 1 metro. Em escadas com 10 metros, o afastamento deve ser de até 20%. E para escadas acima de 10 metros, o afastamento deve ser de até 16%. A base de apoio deve ser afastada adequadamente da superfície de apoio. Quando utilizadas como meio de acesso, as escadas devem possuir comprimento necessário para ultrapassarem, no mínimo, 1 metro do nível de acesso, exceto em casos onde existir outro dispositivo que garanta um apoio seguro para a escada. Deve ser observado com cuidado o local de instalação das escadas, de maneira a fixá-las somente em pavimentos estáveis, em superfícies sólidas e fixas, de forma a evitar que a escada escorregue. As escadas duplas precisam ser atadas com correntes ou cordas para evitar que se abram. Escadas nunca devem ser utilizadas como pavimento de trabalho, passarela para a locomoção de objetos ou pessoas ou prumo de andaimes.
devem ser utilizadas somente para a sua função. Em caso de necessidade de emendar escadas, estas devem ter uma sobreposição de 1 metro ou de 5 degraus. Alguns cuidados a serem tomados quando da realização de trabalhos com escadas. Utilizar cinto de segurança. Sinalizar a área com cones, fitas, pedestais, etc. Utilizar EPIs, como sapatos de borracha, com um salto de até 2 centímetros e capacete. Amarrar a escada, não deixando excesso de corda solta. Fixar a escada em piso firme, plano e estável. Nunca sobre mesas, tijolos, etc. Em escadas portáteis, evitar o deslizamento dos apoios inferiores através da fixação na parte superior ou inferior dos montantes, de dispositivo antiderrapante ou outro meio de eficácia equivalente deve ser impedido. O apoio de escadas portáteis devem ser presos em suportes estáveis e resistentes, com dimensão adequada e fixa, fazendo com que os degraus mantenham-se em posição horizontal no período de uso. Cada escada foi projetada com um limite de extensão. Respeite este limite. Não coloque uma escada sobre a outra com o objetivo de prolongar seu comprimento, pois a resistência das escadas foi projetada para o seu comprimento. Em posição de trabalho, a capacidade da escada torna-se limitada a uma pessoa com equipamentos com no máximo 110 kg. Respeite a capacidade projetada e assinalada nas escadas. As escadas possuem os valores e capacidade. Não faça uso da escada quando estiver sob efeito de bebida alcoólica ou remédios controlados. Atenção para as condições meteorológicas como tempestades e ventos fortes. As escadas articuladas devem ter a engrenagem voltada para a parede e o parafuso apertado corretamente. Nas escadas de extensão, o lance móvel, o estreito, deve deslizar sobre o lance fixo, o largo, sempre respeitando o limite previsto de extensão informado na etiqueta da escada. Salvo as escadas extensíveis de alumínio com corda, onde o lance móvel pode deslizar por baixo do fixo. Antes de subir na escada, observe se o engate das catracas nos degraus estão corretos. Resumindo, neste vídeo desta aula, abordamos os trabalhos realizados com a utilização de escadas. Vimos os tipos de escadas utilizados, o que deve ser inspecionado na escada antes de sua utilização,
o correto posicionamento das escadas quando de sua utilização e os cuidados que devem ser tomados quando da realização dos trabalhos utilizando escadas. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre o assunto segurança do trabalho, procure o SESMIT da empresa ou o profissional técnico da consultoria. No próximo vídeo desta aula, apresentaremos trabalho em gruas, torres, telhados e área de carregamento. Muito obrigado e até lá!